Você é o sal da terra e a luz do mundo. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra. Mas o que significa ser sal? E por que isso é tão importante? A Bíblia explica. Em Mateus 5,13, que fala: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E em Mateus 5,14 fala: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus disse isso aos seus discípulos. Se você ama Jesus e entregou sua vida a Ele, você também é um discípulo. Por isso você também é chamado para ser sal da terra. Um pouco de sal transforma a comida toda. Da mesma forma, você foi chamado para dar sabor ao mundo à sua volta. Você pode transformar a vida de outras pessoas, refletindo o amor e o poder de Jesus. Em tudo que você diz e faz, você pode ser uma bênção. Você não precisa de muitos dons, nem de uma igreja muito grande com você. Para fazer a diferença, basta uma pitada de sal para mudar completamente o sabor da comida. Até as ações mais pequenas que refletem Jesus podem fazer uma grande diferença. Um sal sem sabor não presta. Jesus também deixou um aviso: se o sal perder seu sabor, já não tem utilidade nenhuma. Não adianta dizer que você é cristão se isso não se reflete em sua vida. Quem crê em Jesus tem uma vida diferente. A fé não é uma coisa passiva, ela exige ação. Deus não precisa de atos heróicos muito grandes, mas Ele quer que você viva para Ele, obedecendo os seus mandamentos. Uma vida dedicada a Jesus vai fazer a diferença, porque as pessoas vão ver como Jesus transforma. Se você é cristão, isso deve ser visível na forma como você age e interage em sua vida. Ser sal não é uma coisa impossível, mas é muito necessária. A forma como você vive pode transformar muitas outras vidas. Seja sal, viva para Jesus. Então Jesus disse assim: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O ensino bíblico de que os seguidores de Cristo são o sal da terra e luz do mundo significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. O sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e luz do mundo de uma forma condicional. Ele não diz: você será sal da terra e luz do mundo, ou vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Mas ele diz: você é o sal da terra e luz do mundo. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo de muito errado nisso. Vós sois sal da terra. Em Mateus 5,13 fala: vós sois o sal da terra. E se o sal for ímpido, ou seja, sem sabor, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabemos que o sal possui muitas características, mas certamente ao dizer vós sois o sal da terra, Jesus explora duas principais características. São elas o sabor e o antisséptico. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos. Além disso, ele também servia como tempero. Mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que seus seguidores são o sal da terra? Assim como o sal que possui a função de preservar, os cristãos
verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. De certa maneira, o sal age secretamente, no sentido de que não podemos ver como a sua ação preservativa age especificamente. Na maioria das vezes também não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal, mas facilmente podemos senti-lo. Assim também acontece com a preservação da igreja neste mundo. Muitas vezes parece que a ação dos cidadãos do reino de Deus no mundo é nula ou quase invisível, porém, somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo sem a presença de Deus. O sal da terra não pode ser insípido, mas Jesus também deixa claro que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada servirá. Não temos muita facilidade com essa observação, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado, mas nos dias de Jesus isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto, porém havia alguns pântanos e lagos naquela região que, pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado desses locais adquiria um sabor alcalino, tornando-o inútil. Sim, o sal insípido jamais poderia ser restaurado. Naquela época havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das escrituras anunciadas pelo antigo profeta. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor, e não serviam mais para nada, a não ser para serem lançados fora. Mateus 8:12. Este é um alerta importante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religião adúltera que tem tomado conta de muitos que dizem ser cristãos. Eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades: ou você é sal da terra ou é sal insípido, ou seja, sem sabor. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5:14. A luz na Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações. De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade, a luz, a bondade, a bênção da salvação, o deleito, que está escrito em Salmos 27:1. A Bíblia declara que Deus é luz, 1 João 1:5. Cristo é manifestação plena desta luz, em João 1:4-5. Por isso, o próprio Jesus se apresenta dizendo: Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida nos redimidos, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Daí vem a declaração de Mateus 5:14: Vós sois a luz do mundo. Isso significa que os cristãos não são luz em si mesmos. Na verdade, eles são luz do Senhor. Efésios 5:8. Eles não são a fonte da luz, mas são transmissores da luz. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explica: Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Perceba que ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos são também a luz do mundo por causa da sua conexão com ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado. Um exemplo disso é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é quem possui a luz, mas a Lua brilha porque reflete a luz do Sol. Os cristãos são luz porque refletem a verdadeira luz do mundo. Então, ao dizer aos seus seguidores: Vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são o instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante do mundo que está em trevas.
A luz não pode ser escondida. Jesus não apenas diz aos crentes, vós sois a luz do mundo, ele também diz que a luz que eles recebem deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja invisível a todos. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Mateus 5, 14 e 15. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é de iluminar todo o ambiente, a luz do cristão, como luz do mundo, é brilhar essa luz diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras. Mas neste ponto há uma verdade fundamental que deve ser compreendida. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens jamais podem significar honra e glória para si mesmo. Como já foi dito, o verdadeiro cristão entende que sem Cristo ele não pode brilhar. Então, ele não tem dificuldade em compreender que a finalidade dessas boas obras é trazer glória a Deus. Por isso, Jesus diz: brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Mateus 5,16. Aqui fica o exemplo do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. João 1:8-9. Por isso ele não tinha dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30.